Vamos ao Estúdio 4 aqui da Jovem Pan. Tomé Abduch está conosco, nós temos vários comentaristas aqui. Tomé, seja bem-vindo, boa tarde. Qual a sua avaliação inicial? Temos apenas 10, pouco menos de 11% das urnas apuradas, mas já temos estados representativos aí com uma tendência muito clara, ao que me parece. Bem-vindo, Tomé. Boa tarde, Piotr. Boa tarde, Paula. Boa tarde a vocês que estão em casa. Todo mundo com o coração apertado, né? Dia muito importante para a nação brasileira. Um dia de nós escolhermos o novo presidente, né? Ou a reeleição do presidente Bolsonaro, ou novamente o presidente Lula. E o Brasil, nesses últimos anos, ele conheceu a verdade. Todos nós brasileiros que fomos às ruas, que nos politizamos, que compreendemos hoje com muita clareza quem são os nossos governantes, sabemos a história do Brasil. E esse hoje é um momento que nós temos que eleger, né, um novo presidente, e a clareza que o Brasil tem hoje em relação a tudo que aconteceu, ela está colocada na mesa para todos nós. E os números hoje, com quase 10% de urnas apuradas, colocam o presidente Bolsonaro um pouco na frente. Temos que aguardar agora, né, que passe mais um pouco tempo, que o Nordeste brasileiro comece a ter um índice um pouco maior das suas porcentagens, o Sul do Brasil acabe elegendo o presidente Bolsonaro e que a gente possa ter 4 anos de um Brasil bem governado. É o que nós desejamos. A vontade de todos nós é que haja uma união do Brasil, uma união das pessoas, que não haja mais separação e que possamos ter a responsabilidade do nosso próximo governante. Vamos aguardar, ainda vamos ter que ter um coração muito forte todos nós e vamos esperar aí que ao longo das próximas horas saberemos quem vai ser o próximo presidente do Brasil. Uma eleição tensa com 4 semanas de segundo turno, né, Tomé? O Ricardo Salles também está conosco lá. Ricardo, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Tudo bem, Piotr? Boa tarde a todos. Momento importante para a história do Brasil, para o futuro do Brasil, né? Além de tudo que foi analisado nessas eleições, em que se avaliou o que foi o mandato do presidente Bolsonaro nesses 3 anos e meio, o que foi o mandato do Lula, seguido do mandato da ex-presidente Dilma, as perspectivas de futuro, aquilo que o povo brasileiro espera daqui para frente. Nós temos experiências muito claras e, infelizmente, negativas no nosso entorno, aqui na América Latina, e temos experiências no mundo que seguiram uma outra visão. Esse pleito de 2022, mais do que uma simples discussão ou uma escolha entre a figura do presidente Jair Bolsonaro e a figura do ex-presidente Lula, ele reúne, na verdade, diferentes visões para escolher entre 2 modelos. O modelo parecido com o que está acontecendo na América Latina, com essa visão esquerdizante, anticapitalista, com uma série de erros, uma série de pressupostos que já se mostraram equivocados em todas as oportunidades em que foram experimentados, em todas as jurisdições do planeta. Nós temos, de outro lado, uma visão de futuro mais moderna, inspirado nos países que se desenvolveram, inspirado na visão de diminuição do tamanho do Estado, de maior competitividade. Ambas as visões, obviamente, são representativas de parte, cada uma delas, da sociedade brasileira, e hoje nós teremos a decisão final sobre qual é a maior parte da sociedade, o que quer a maior parte da sociedade brasileira, né? A visão representada por Lula ou a visão representada por Bolsonaro. Obrigado, Ricardo. O Thiago Pavinato também está conosco lá no Estúdio 4 entre os nossos comentaristas. Thiago, seja bem-vindo. Pavinato, obrigado. O que nós temos é uma eleição, eu fiz menção há pouco antes de introduzir o Ricardo aqui, que foi um segundo turno longo, 4 semanas, aliás, tenso, com uma participação gigantesca, até para espanto dos juristas e de ex-ministros, presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, mas essa eleição foi diferente por vários aspectos. Pavinato. Foi, Piotr. Olha, nesses 40 minutos que nós estamos aqui, né, nós vimos o presidente Bolsonaro abrir uma vantagem nessas primeiras urnas e de 10 em 10 minutos, essas diferenças entre os dois foram caindo mais ou menos 1,5%. Aproveitando a fala do Salles e do Tomé aqui, o Salles ele ressaltou os aspectos errados das políticas progressistas, que de progresso não tem apresentado nada aqui da América do Sul, porque são políticas de fato fracassadas e quem paga esta conta é o povo. Nós vemos aí a Venezuela e a situação triste e calamitosa da Argentina hoje. E o Tomé disse uma coisa sobre conhecer a verdade. Eu tenho muito problema com a palavra verdade, Tomé.
eu gosto de trabalhar com o verdadeiro. Porque verdade é Deus e Deus está acima de todos nós e nenhum de nós pode conhecer, nem manipular, nem dizer que é representante da verdade, mas nós podemos trabalhar o que é verdadeiro. E o que aconteceu no país a partir do impeachment, que não foi golpe, da presidente Dilma Rousseff, foi que nós furamos uma bolha de hipocrisia, né? Tanto que nós vemos aí um discurso que foi batido durante todos os debates, aqueles que o candidato Lula foi, né? E temas que foram trazidos aí de maneira mentirosa, mas nós esperamos que o brasileiro vote naquilo que tem dado certo e não nos sonhos que fracassaram na América Latina. Obrigado, Pavinato. Daqui a pouco a gente tem números também da eleição nacional, já computados todos os estados, mas antes o Paulo Figueiredo está conosco também. Paulo, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Boa tarde, Piotr. Boa tarde aos meus amigos e boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar aqui nesse momento tão tenso, no mesmo grau de tensão que todo mundo no Brasil, né? Eu acho que nunca nós vimos as pessoas tão tensas e tão preocupadas nos dois espectros, no espectro da direita, no espectro da esquerda, as campanhas. Eu conversei com pessoas das duas campanhas dessa vez e as pessoas, ninguém tem ideia do que vai acontecer, ninguém tem certeza do que esperar. Ao contrário de outras eleições, inclusive das eleições de 2018, quando nós tínhamos já uma expectativa de vitória mais folgada do presidente Jair Bolsonaro, nesse ano o cenário é muito diferente, né? Parece claro, até pelo que nós temos de apuração até agora, Piotr, que a disputa vai ser apertada até o fim. Nós estamos agora, neste momento aqui, com uma diferença de pouco mais de 3 pontos entre os candidatos, com 15% das urnas apuradas, e me parece que essa diferença vai ficar entre 3, 4 pontos, talvez até um pouco menos ao longo do processo. Estou aqui acompanhando os números, vendo a progressão, vendo como é que acontece. Tem alguns dados, Piotr, se você quiser, eu quero comentar para chamar a atenção especificamente de 2 estados que eu acho que valem a pena nós chamarmos a atenção. O primeiro estado que eu quero chamar a atenção é o Amazonas. O Amazonas já está com cerca de 40% das urnas apuradas e nós temos Jair Bolsonaro com 54,6% dos votos e Lula com 45,4%. Ainda é preliminar, é verdade, mas se você for analisar e comparar, por exemplo, com os dados do Amazonas no primeiro turno, o Lula teve 49,58% dos votos no primeiro turno e o Jair Bolsonaro 42,80%. A não ser que haja uma apuração muito setorizada ainda lá no Amazonas, e nós não temos como saber, foi uma virada impressionante. E por que eu acho isso digno de nota trazer aqui para o espectador? Pelo menos, de novo, por enquanto. Porque o Amazonas, ele nunca errou uma eleição no Brasil. Normalmente, a forma como vai o Amazonas reflete a forma do mapa eleitoral. No primeiro turno, você veja, o Lula teve uma diferença de 1% a mais no Amazonas do que ele teve no Brasil, e o Jair Bolsonaro teve mais ou menos a mesma votação. Então você vê que foi um reflexo muito positivo. O outro estado que eu acho que vale a pena chamar a atenção agora é o Rio Grande do Sul. Porque no Rio Grande do Sul nós temos 23,14% das urnas apuradas, temos Jair Bolsonaro com 60%, cerca de 60%, e Lula com cerca de 40%, mas, por outro lado, o Eduardo Leite tem 54% com o Onyx com 46%, o que mostra que os eleitores que votaram no Jair Bolsonaro não votaram no Onyx. Isso, eu vou correr aqui um risco no ar, de dizer que praticamente sacramenta desde já, a vitória para o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul.